Gente, primeiro, então, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês terem tido paciência de esperar. Foi muito importante esse tempo que eu fiquei de time do AR para o BIM 5. Eu criei o logo, eu criei um monte de coisa do BIM, então vocês são a primeira turma com o logo do BIM, com a base integral necessária. Isso é sensacional. Obrigada mesmo, gratidão. Então, vou começar me apresentando, que muita gente ainda não me conhece. Então, eu sou a Beatriz Benetton Brandão La Torre Bragion, mais conhecida como Bea Bragion, né? Sou de Peixes, com ascendente em Libra e Lua em Capricórnio. Amo astrologia, gosto de estudar isso. E o meu objetivo de vida é compartilhar meu conhecimento para ajudar as pessoas a ressignificar o modelo de educação e também a se conhecerem, porque eu entendo que quanto mais as pessoas se conhecerem, melhores serão os resultados dela. Então, isso é muito importante a gente falar, quem somos nós, porque é o primeiro passo para a gente começar a ter uma identidade, todos nós aqui no grupo. Vou falar um pouquinho bem rápido da minha formação. Eu formei em Educação Física, fiz pós em Fisiologia do Exercício, e daí na Educação Física sempre me faltou muita coisa, sempre me faltou algo a mais. Por que será que as pessoas começavam e paravam de fazer atividade física? E isso ficou na minha mente até que meu pai me mandou para um primeiro treinamento de programação neurolinguística de alto impacto, treinamento Você, e foi o divisor de águas na minha vida. Dali eu saí falando que eu ia trabalhar com desenvolvimento humano e cá estou. Isso já faz 9 anos. Tá? Então, daí eu fiz educação física, daí eu fui para programação neurolinguística, fiz um practitioner, não contente, fiz mais um practitioner, fiz um trainer, fiz um master, fiz mais um trainer, fiz certificação de coaching, fiz a programação neurolinguística internacional, fui fazendo análise de comportamento, mais formação de coaching, fiz reaprendizagem criativa, acabei de fazer um curso agora de neuroaprendizagem. Aí, sou criadora do Método BIM desde 2015. Método BIM significa base integral necessária. Vocês vão entender isso e vocês vão aprender a aplicar o Método BIM. Fiz formação de Theta Healing, fiz treino, fiz educação inclusiva, fiz neuropedagogia e fui indo e eu estou sempre aprendendo. Então, nesse grupo, nós vamos aprender muito. Eu com vocês e vocês comigo. Então, é um grupo de troca. Tá? Então, o Método BIM veio para ajudar todos nós a termos consciência, a dar o primeiro passo, a dar o primeiro chute para o desenvolvimento pessoal. Eu sei que tem muita gente aqui que já faz muita coisa de desenvolvimento pessoal, né? Eu entendo isso, mas eu tenho certeza que só vai somar para vocês. E se não somar, tá tudo bem também, a gente não consegue alegrar todos e contentar todos, eu já acostumei com isso, e eu digo, ou vocês vão me amar, ou vocês vão me odiar e tá tudo bem. Só que, se vocês me odiarem, pense o que eu falei, que bateu dentro de você, que fez com que você me ouvisse com um ouvido de julgamento e não gostasse de mim. Porque a gente só não gosta das pessoas que normalmente falam coisas que a gente precisa ouvir, mas que a gente normalmente não gosta. Tá? Então, vamos lá. Então, a base. O que é o método BIM? O que é método BIM? Método BIM é a base integral necessária. Então, base significa alicerce, entendimento de quem eu sou, é tudo aquilo que vem com você. E muitas vezes você nem lembra o que aconteceu com você quando você tinha 1 ano. Então, o método BIM vai ajudar você a entender essa base. Integral é o completo. A gente não come arroz integral. O arroz integral é completo, não tem nada, não sai nada dele. Ele sai daquele jeito e você vai comer ele daquele jeito. Então, é integral, é completo, é como a gente se apresenta com todos os seus componentes e propriedades originais. E nesse integral nosso, do método BIM, é o nosso racional e o nosso emocional. Porque essa é a nossa integralidade. Nós somos racional e emocional. Nós somos luz, nós somos sombra. E nós precisamos aceitar isso de uma maneira ou de outra, porque senão a gente só vai sofrer na vida. E necessário, que não pode se evitar, dispensar ou prescindir. Imprescindível, deve ser suprida. Todas as nossas necessidades devem ser supridas. E do método BIM nasceu a fórmula BIM, que é a fórmula de comportamento que a gente consegue encontrar exatamente onde está o problema, para que a gente possa solucionar da melhor maneira possível e da forma mais eficaz. Dúvida, gente? Não, né? Bora lá. Então, o que a gente precisa entender? Qual que é o objetivo do método BIM? É ensinar a base integral necessária para que as pessoas possam se conhecer melhor e atingir seus resultados de maneira transparente e congruente. E olha só que interessante, aparecendo critérios. Grave essa palavra. Eu já falei no grupo e eu falo essa palavra, de 10 palavras, 8 são critérios. Transparência e congruência com nós mesmos.
Esse curso que vocês estão fazendo, ele é o chute inicial para a gente entender se nós estamos sendo transparentes e congruentes com nós. Porque nós temos a grande vertente de ser transparente e congruente com os outros, mas com nós, não. Então, o que é congruência? Congruência é falar e fazer. Então, você só vai ser congruente a partir do momento que você falar e executar, senão isso não vai rolar, tá bom? E transparência é você ser verdadeiro com você. É você entender o que é real e o que é imaginário dentro de você e prestar atenção no que você vai fazer com essa informação. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Aí vocês vão mexer na cabecinha, assim, que eu vou tendo uma ideia de como vocês estão, tá bom? A composição do método BIM são várias ferramentas essenciais do desenvolvimento humano, de todas as formações que eu fiz, eu vou trazendo, eu vou colocando uma pitadinha de uma coisa, uma pitadinha de outra coisa, dependendo da turma eu falo de mais coisa, tá bom? Mas a base do método BIM, programação neurolinguística, análise de comportamento, coaching e percepção, tá? Essa é a base integral necessária para que a gente possa fazer tudo na nossa vida. Só que o que eu fiz? Essas ferramentas são muito complexas, muitas vezes, da gente entender. Eu traduzi ela de uma maneira bem clara e bem aplicativa para o seu dia a dia, para que você possa realmente aprender e aplicar, porque isso é congruência. Porque senão eu tenho um monte de aprendizado, eu tenho um monte de conhecimento, mas não ajuda em nada na minha vida. Eu faço um monte de curso, eu faço um monte de coisa, mas não ajuda em nada. Então, não adianta fazer, né? Então, a gente precisa aprender a executar aquilo que a gente aprende, para realmente os nossos resultados mudarem. Tudo bem? Então, nós vamos combinar algumas coisas que é exatamente o que nós vamos falar agora. Então, qual que é o funcionamento e o objetivo desse curso? São 3 aulas de 1h30, que começa hoje. Então, daqui uma semana tem mais uma, daqui uma semana mais uma. E por que tem uma aula por semana e não 3 dias seguidos? Essa pergunta todo mundo me faz. Por qual motivo? Porque eu acabei de falar. Vocês vão aprender as ferramentas, vocês têm que aplicar. Né? No BIM tradicional, que é o BIM presencial, é uma aula a cada 15 dias. E essas aulas que eu estou dando para vocês em 3 dias, elas duram. Tá? Então, realmente, é bastante conteúdo, mas eu peço para vocês, do fundo do coração, anotem tudo, e daí eu vou abrindo janelas para vocês me perguntarem se vocês tiverem dúvida, tá? Então, vai funcionar assim, e daí nós vamos começar com as engrenagens. Então, a gente começa com a engrenagem da programação neurolinguística, e eu vi lá do formulário, mais de 60% nunca ouviu falar de programação neurolinguística, tá? Então, nós vamos começar com programação neurolinguística, depois nós vamos para análise de comportamento, depois nós vamos para coaching, e daí a gente fecha com a cereja do bolo, que é a percepção. Escutem o que eu vou falar de novo. Percepção é a cereja do bolo, que vai fazer todo sentido na vida de vocês, tá bom? Então, a programação neurolinguística é uma ciência que estuda os nossos modelos mentais, desde como eles se formam até como afetam os nossos comportamentos e aprendizagem. Então, a gente vai aprender um pouquinho da base da programação neurolinguística. Depois a gente vai para a análise de comportamento, que é o estudo do comportamento humano a partir da interação organismo-ambiente. Então, a gente precisa entender que análise de comportamento, desde o momento em que eu estou dentro da barriga da minha mãe até os dias atuais. Depois a gente traz o coaching, e daí o coaching é um processo sistemático, racional, colaborativo, orientado e focado 100% em solução. Então, o coaching é um processo, é uma ferramenta que eu utilizo dentro de tudo aquilo que eu faço. Então, eu utilizo o coaching como ferramenta, tá bom? Depois a gente traz a percepção, que é aprender por meio dos nossos pensamentos e nossas intuições. E daí é muito interessante, porque se eu não estou conectado comigo, eu nem vou entender o que eu estou pensando e muito menos o que eu estou sentindo. E daí eu já não tenho gestão de emoção, e daí, blum, cai tudo. Né? Então, é muito importante a gente começar com o primeiro passo, que é entender tudo isso. Bom, feito isso, que dá o método BIM, nós vamos, primeiro passo, eu preciso que vocês retirem o lixo. Ah, o que é isso? O que é retirar o lixo? Por que a gente limpa a nossa casa? Porque fica sujo e eu quero sentir o cheirinho do casa roxo, né? Então a gente limpa porque tá sujo, né? Então a gente precisa começar a pensar primeiro assim: 95% dos nossos comportamentos são nível inconsciente. A gente faz, depois percebe. E 5% é consciente. Então, a nossa mente inconsciente, que é 95%, a gente não tem noção do que tem ali.
ela tem muito lixo ali. Porque no decorrer da sua vida, você vai pegando lixo de todo lado. E tá tudo bem, porque até então você não tinha consciência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o jardineiro e fazer ele limpar esse jardim, que é os 5%, que é o nosso consciente. Então, retire o lixo. Então, sem preconceito, sem aquela palavra, eu já sei o que ela está falando, não vou aprender nada com isso. Deixa o ego de lado, vamos ouvir com os ouvidos abertos. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre pode melhorar, né? Então, essa palavra já sei, tira, eu tiro e vocês tiram e está 100%. Medo de errar, não tenha medo de errar, não tenha medo de perguntar, porque é muito importante, é assim que a gente aprende. Sem julgamentos, porque quando a gente julga o outro, a gente também está se julgando, né? E quando a gente julga, a gente tem medo de ser julgado, sem preconceito. Porque tem gente que tem preconceito de coaching, tem gente que tem preconceito de PNL. Ouve o que eu vou passar para vocês com o coração, porque daí eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Se você quiser, como eu coloquei lá no grupo. Vou fazer alguns combinados. A gente já pensa assim, ó, eu quero aprender, vou até o final, eu me comprometo comigo mesma, porque você é a pessoa que vai se comprometer com você, né? Eu estou dando esse curso pela 5ª vez, graças a Deus, e quero chegar no 100, e cada vez é um curso diferente, cada vez eu aprendo mais, e eu também quero que você aprenda como eu aprendo. Eu também quero que você aplique as ferramentas que eu aplico. Isso faz sentido na vida. E eu me comprometo com a turma 5, tá bom? Então, método BIM, base integral necessária, vamos começar. Vamos, a partir de agora, nos comprometer a ler, a entender, a focar no momento. E essa crise de ansiedade que está tomando todo mundo, que está fazendo com que a gente viva lá no futuro e não viva o presente, quem vai sofrer somos nós. Então, né, vamos treinar isso, vamos entender o que a gente precisa melhorar. Eu estou aqui para ajudar vocês, eu me comprometo a ajudar vocês, mas para isso vocês também precisam se ajudar. Ó, eu estou vendo a carinha de algumas pessoas, porque daí eu já vou calibrando, eu vou ensinando isso vocês depois, tá bom? Então, vamos começar pela programação neurolinguística. Então, eu já falei que é a ciência que estuda os nossos modelos mentais, desde como eles se formam até como afeta os nossos comportamentos e nosso nível de aprendizado. Então, o que é importante a gente saber? A PNL surgiu em 1970 com o estudo do Richard Bland e o John Grinder. Eles se juntaram e eles quiseram entender quais eram os padrões do ser humano. Eles começaram a entender que era tudo modelo. Sabe modelo de boutique, assim, que é tudo igual? Os nossos comportamentos também. Eles queriam entender por qual motivo isso aconteceu. E daí eles conseguiram criar a programação neurolinguística e chegaram na conclusão que temos padrões que influenciam os nossos pensamentos e que influenciam as nossas ações. Então, a PNL estuda isso, como os nossos pensamentos influenciam os nossos comportamentos. Isso influencia os nossos comportamentos, influencia os nossos resultados. Então, quais são os princípios da PNL? Primeiro, como organizamos os nossos pensamentos, como sentimos nossos sentimentos e nossas ações. Como que a gente organiza tudo isso? Vocês sabem como a gente organiza? A gente nem organiza o nosso quarto, né? Como que a gente vai organizar muitas vezes nosso sentimento? Muitas vezes a gente não organiza o nosso dia. Como que a gente vai organizar dentro? Né? Então, para a gente começar a organizar dentro, a gente precisa começar organizando fora. E as pessoas acham que precisa começar de dentro. Não. Fora é o reflexo de como você está dentro. Então, assim, se você está incomodado com alguma coisa, já escreve aí para você começar a fazer para que você tenha resultados diferentes. Tá bom? Então, vamos lá. Segundo, como eles funcionam juntos para produzir nossas experiências. Tudo na vida é experiência. Tudo é experiência. Então, como será que funciona tudo isso? E como será que eles ajudam a gente a produzir as nossas experiências? Vamos entender um pouquinho disso. Então, os pressupostos da PNL. 1. As pessoas respondem às experiências, não à realidade em si. Isso é muito interessante. Você responde aquilo que você está vivendo, porque o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, muitas vezes, você está respondendo aquilo que você tem como percepção. E a minha percepção é diferente da Eliane, é diferente da Ida, é diferente da Amanda. A minha percepção é minha. Cada um responde por meio das suas experiências e muitas vezes não da realidade. 2.
ter uma escolha é melhor que não ter escolhas. E às vezes a gente reclama, não tem opção, não tem saída. Ah, a única saída que eu tenho é aquela. Bom, então tem saída, mas talvez não seja a saída que você deseja. Mas se você está tendo aquela, é porque você tem que aprender alguma coisa com aquilo. Né? Então é um processo de aceitação de que as escolhas, elas acontecem como elas têm que acontecer. E normalmente as escolhas são consequências dos nossos comportamentos. Tá fazendo sentido, gente? Tá, né? 3. As pessoas fazem o melhor que elas podem naquele momento. Olha que interessante. Então, presta atenção nessa frase. As pessoas fazem o melhor que elas podem fazer naquele momento. Tá? Então, o que significa isso? Significa que agora você fez o melhor. Daqui a um segundo você já faria diferente. Então, por que será que a gente se critica tanto? A gente se julga tanto? Por que será que a gente faz isso? Porque a gente não entende ainda que a gente faz o melhor que a gente pode, a gente não aceita isso. As pessoas funcionam perfeitamente. Você funciona como você deveria funcionar. Toda ação tem um propósito. Eu costumo dizer que toda ação tem uma história por trás. 6, todo comportamento tem uma intenção positiva. Mesmo quando a gente briga e xinga alguém, tem uma intenção positiva por trás. Só que muitas vezes a gente não consegue expressar, porque a gente não tem consciência dos nossos comportamentos, das nossas ações. Sim, beleza. Bom, então, número 7. A mente inconsciente equilibra a mente consciente. O que eu quero dizer com isso? Você tem a sua mente consciente e inconsciente. Lembra a integralidade? Lembram disso que eu falei lá no começo do método BIM? Então, a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. As duas se equilibram. Mas se eu não tenho consciência de nenhuma das duas, não adianta. O significado da comunicação é a resposta que você obtém. Então, tudo aquilo que você fala é a resposta que você vai ter. Tudo que você fala é a resposta que você vai ter. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Nós já possuímos todos os recursos que necessitamos. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é entender. Quais são os recursos que eu tenho? Olha que interessante. Você sabe todas as ferramentas que você tem disponível? Você realmente se sente merecedora? Você realmente se sente capaz? Você se sente segura? Você se ama? A gente já tem essas ferramentas, mas a gente não usa. E daí elas morrem dentro de nós. Mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está com um problema de depressão, qual é a primeira coisa que o médico manda a gente fazer? Atividade física. A atividade física é um remédio para quem está com depressão. E se você está com algum problema no corpo e nenhum médico descobre, o que ele manda você fazer? Terapia, psicólogo, vai cuidar da mente. Então, mente e corpo formam um só sistema. E daí aqui é muito legal falar assim, quem tem muita dor de estômago está enfrentando momentos onde suas crenças e seus valores não estão alinhados. Estão fazendo coisas que não faz sentido, que não se alinham com seus valores. Nós vamos falar disso na segunda aula, de valores. Então, é muito importante entender isso. Tudo bem? Então, o que seu corpo está falando? A gente precisa entender o que a gente precisa melhorar. Número 11. Processamos todas as informações por meio da nossa mente. E a última, a modelagem de desempenho bem-sucedida leva à excelência. Então, o que acontece? Quando eu modelo alguém que eu gosto e eu faço daquele mesmo jeito, com pitadas minhas, eu vou cada vez mais buscando excelência. Eu vou buscando excelência. Você é a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Então, se você está tendo um resultado não legal, comece a olhar para as pessoas que estão do seu lado. Será que não são relacionamentos tóxicos? E com medo do que as pessoas vão pensar ou falar de você, você continua ali? Então, agora é a hora da gente entender. E se quiser compreender, faça. Faça por você. Porque só assim você vai conseguir realmente entender como fazer para a programação neurolinguística te ajudar. Por qual motivo a gente calibra os pneus do carro? Para ele andar equilibrado, não é não? Tem homens aqui, né? Os homens podem nos ajudar. Eu esqueço de calibrar o pneu do carro. Eu só calibro as pessoas, mas eu esqueço de calibrar o pneu.
Esses dias estava 10 o meu pneu. Então, olha só que interessante. Por que a gente calibra? Porque o carro, ele anda com pneu murcho, mas ele começa a prejudicar todo o resto. Ele começa a prejudicar a nossa parte de suspensão, ele começa a prejudicar a parte dos freios, enfim, prejudica um monte de coisa. Então, a calibragem, ela vem para a gente poder olhar, para a gente poder equilibrar. Então, calibragem é uma ferramenta essencial para todo mundo que lida com pessoas. Tem alguém aqui que vive sozinho no mundo? A Eli já voltou para o mundo. Ela falou lá. Então, tem que calibrar. Tá bom? O que é calibrar? É olhar, é verificar, é entender. Tudo bem? Calibrar é você olhar, é olhar além do que a boca está falando, é olhar além do que aquela pessoa está querendo dizer. É você conseguir enxergar além dos olhos dela. É você ler o corpo dela. É você conseguir entender, será que aquela pessoa está me ouvindo direito? E é isso que eu falo, eu estou calibrando vocês o tempo todo aqui. Se vocês estão aqui, ó, é porque vocês estão entendendo. Se vocês estão meio paradas, é porque vocês não estão entendendo. Eu preciso começar a dar feedback, é calibragem. Tudo isso é calibragem. Vocês estão acabando de aprender essa ferramenta. Então, nós temos que treinar essa ferramenta posteriormente. Entenderam, gente, como funciona a calibragem? É você ler o corpo do outro. É você olhar além do que você está ouvindo, que ele está falando. Porque, às vezes, ele está falando sim, e ele está assim, ó. Você quer ir lá na casa do vovô? Sim. Opa, então ele não quer. O corpo está falando que não, mas ele está falando sim para não prejudicar, para não ter conflitos, enfim, um monte de coisas que pode estar acontecendo. Então, calibragem é muito importante. O que acontece muito de calibragem? Às vezes a gente engata uma de falar e a pessoa não está nem mais prestando atenção em você. Só que você nem percebe, porque você não está calibrando ela. E você continua lá, falando. Ela nem está te ouvindo. Então, é importante calibrar. É importante entender o que é a calibragem. Dúvidas em calibragem? Não, né? Tranquilo, né? Sensacional. Então, vamos lá. E daí agora é o rapport. Olha que bonitinho as perninhas lá. O que é rapport, gente? Rapport é sintonia, sintonia, é conexão. Rapport é a coisa mais linda do mundo. É quando a gente tem sintonia com alguém, né? Ou não tem sintonia com as pessoas. É o que eu falei no começo. Ou as pessoas vão me amar ou vão me odiar. Ou vão ter rapport comigo ou não vão ter rapport comigo. E tá tudo bem, né? Então, como que a gente entende rapport? Rapport, existe rapport de vários tipos. Rapport de comportamento, que é quando a gente começa a ser um espelho da outra pessoa. Então, a pessoa tá assim, a gente vai ficar assim. Aí, depois a gente faz assim, a pessoa, sem perceber, ela já tá assim. Aí, depois a gente espirra, tchim, agora não pode espirrar por causa do Covid. Aí, a outra também espirra. Bocejar, a sala inteira boceja. Não é assim? Isso é rapport, tá bom? Rapport de comportamento. Depois, no rapport de comportamento, entra um rapport muito interessante, que se chama o rapport de respiração. Então, o que o rapport de respiração ele vai fazer? O rapport de respiração, você vai entrar na respiração da outra pessoa. Você vai conseguir entender o que aquela pessoa está sentindo. Então, eu gosto de dar bastante exemplo. Eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha que é deficiente, e quando ela está muito estressada, eu entro no rapport de respiração dela. E nosso rapport é tão lindo que eu finjo que eu tô chorando, ela chora. Eu finjo que eu tô dando risada, ela ri. Então, rapport é você entrar na mesma sintonia do outro. E o rapport de respiração, quando alguém está muito nervoso, está muito estressado, você começa a respirar no mesmo nível de respiração dele. Então, normalmente, quando a gente está nervoso, a gente está assim, não tá? Não é? Eu vou entrar nesse mesmo rapport de respiração. Aí a gente faz assim, né? E volta para a respiração normal. Automaticamente, essa pessoa ela vai voltar para o nosso rapport de respiração. Às vezes não é tão rápido, mas ela volta para o rapport e ela fica mais calma. Tudo bem? E o rapport último, que é um dos rapports que mais está faltando no mundo hoje, que é rapport de liderança. Né? Então, se eu quero ser líder, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o que eu estou falando para as pessoas
que são subordinadas a mim fazerem. Porque se eu não sou congruente com o que eu estou fazendo como líder, vocês concordam comigo que os meus subordinados também vão achar que eles não precisam fazer? Porque a gente aprende pelo exemplo. Se o meu líder, o meu superior, não faz aquilo que ele manda eu fazer, por que eu tenho que fazer? Não faz sentido, não dá liga. Concorda comigo? Não tem rapport. Não tem sintonia. E acontece em muitas empresas quando alguém da equipe se dá melhor com a equipe do que o próprio líder. E daí esse líder se dá bem com essa pessoa e essa pessoa se torna líder, mas sem ter a posição de liderança. Acontece isso ou não? Né? E daí tem gente que fala assim, fala você. Viu? Fala você para aquela pessoa lá. Não tem rapport. Não consegue calibrar, não consegue olhar, não consegue se colocar. Tudo isso faz parte do rapport. E daí a pergunta que a gente tem que fazer de rapport é: você está em rapport com você? Será que você está em sintonia com você? Né? E eu gosto de dizer isso porque, assim, eu gosto muito de boné. Dificilmente vocês vão me ver sem boné, só quando o ambiente realmente não me permitir usar boné. Ou quando eu tiver a fim de usar tiara, ou quando o meu cabelo crescer e eu fizer progressivo. Então, essas são as formas quando vocês vão me ver sem boné. E daí é muito interessante, porque algumas pessoas acham que o boné vai tirar o conhecimento que eu tenho. Então, elas já quebram um rapport comigo, mesmo antes de me conhecer. Antes, eu me preocupava com isso. Agora, não. Porque eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, e não é um boné ou a minha vestimenta que vai mostrar que eu sei mais ou menos. Antigamente era muito assim. Antigamente não podia ter tatuagem, mas isso vem do modelo de mundo antigo. Hoje não, hoje já evoluímos, então precisamos evoluir isso também. Né? Então isso é rapport com a gente. E daí eu pergunto, você está em rapport com você? Está precisando entrar em sintonia com você? Como está isso para você aí? Tudo bem? Daí nós vamos para 4 técnicas para a gente aprender a criar rapport. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa encontrar um terreno em comum. Encontrar um terreno em comum para que a gente realmente crie um rapport. Então, rapport é uma coisa treinada, é uma coisa que a gente consegue criar. Né? Então, como que a gente vai criar um terreno em comum? Normalmente a gente não conhece algumas pessoas que a gente precisa conhecer. Então a gente vai pesquisando, a gente vai entendendo. E quer ver uma coisa? Eu falei para vocês agora que eu tenho uma filha que é deficiente e eu adotei ela quando ela tinha 1 aninho. E a Andressa, quando tinha 1 ano, os médicos diziam que ela não ia andar, que ela não ia fazer nada, enfim. E ela hoje anda, se comunica, ela só ainda não fala. Quando eu conto isso, eu tenho 2 vertentes. A primeira vertente é que quem gosta ou tem vontade de adotar já criou rapport comigo. Quem olha para as crianças deficientes sem julgamento e sem preconceito já criou rapport comigo. Quem teve alguma experiência negativa ou conhece alguém que teve experiência negativa com adoção, já fica com o pé atrás. Já começa a julgar. Sem perceber isso, gente. Isso é sem perceber. Tudo bem? Então, a gente tem... Eu dou esse exemplo sempre, em todas as aulas, porque isso faz com que a gente crie rapport ou não crie rapport. Terreno em comum. Tudo bem? Outra coisa é a gente criar experiências compartilhadas. Né? Então, eu adotei a Andressa junto com a Elisandra. Sou casada com ela há 11 anos. E daí é outra coisa que a gente vem. Quem tem preconceito de família homoafetiva já perde rapport comigo. Aí tem gente que pensa, mas isso não vai mudar o que ela sabe e eu vou aprender com ela. Então já ressignifica isso dentro de você. Entende, gente? Então, dentro de uma experiência compartilhada, dentro de um terreno em comum, a gente consegue ressignificar, que é a última ferramenta que eu vou ensinar na PNL. Tudo bem? Depois que a gente faz isso, a gente tem que ser empático, tem que se colocar no lugar do outro. Porque o lugar mais difícil da vida é o lugar do outro, né? Porque julgar é fácil. Meter cacetada é fácil. Agora, se colocar no lugar do outro e sentir o que ele sente, é complicado. Mas sabe por que é complicado? Porque a gente nem sabe onde a gente está. Porque muitas vezes a gente está perdido nesse mundão. Agora com a pandemia eu tenho que me reinventar, não sei o que eu faço, meu Deus, estou perdido. Eu estou fazendo um monte de coisa e não sei nada do que eu estou fazendo. Então vamos criar rapport com você. Desculpa.
Entenda qual é o terreno que você precisa criar dentro de você. Qual foi a situação da sua vida que você perdeu o rapport com você? Tudo bem, gente? Faz sentido? E por último, é espelhar comportamento. Então, com criança, isso funciona muito. Se a criança está chorando e você começa a chorar, ela para. Já fizeram isso? Eu filmo várias vezes a Andressa. Ela está chorando, eu começo a chorar, ela para e começa a rir. A gente espelha comportamento, a gente cria sintonia. E a hora que a gente cria sintonia, a gente muda isso. Tudo bem? Fez sentido? Dúvidas aqui? Não, né? Tranquilo. Então, a gente precisa criar rapport. Bea, por que a gente precisa criar rapport? Porque quanto mais sintonia eu tiver com a pessoa que tiver na minha frente, melhor serão os meus resultados. Tudo bem? É isso que acontece, tá? Então, isso faz parte do método BIM, base integral necessária. Em qual parte nós estamos? Na parte da base. E agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque tem como eu calibrar alguém se eu não tiver em rapport com essa pessoa? Opa, olha lá as coisas já se unindo só com duas ferramentas, tá? Agora nós vamos para as âncoras. O que são âncoras? Âncoras são todas as suas memórias. Âncoras são todos os gatilhos mentais que você tem e que muitas vezes você não sabe. Então, quais são as memórias que você tem que você lembra? São pouquíssimas. E normalmente a gente lembra mais as memórias negativas do que as memórias positivas, porque nós somos treinados para isso, desde pequenos. Então nós desaprendemos a ser quem nós éramos. Essa é a verdade do mundo. Então agora a gente precisa se desenvolver, se reconectar para a gente voltar a ser quem a gente é, mas de uma maneira melhor, num formato melhor agora. Tudo bem? Então as nossas âncoras são gatilhos mentais e que nos afeta os nossos comportamentos, que afeta os nossos comportamentos. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tocar a musiquinha do Fantástico aqui, tem gente que vai disparar a âncora que, nossa, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar. Que saco. Não é síndrome do domingo. Se eu fizer a musiquinha do Plantão da Globo, tem gente que vai disparar a morte dos Mamonas Assassinas, tem gente que vai lembrar do nascimento da Sasha, tem um monte de coisa que eu lembro das coisas agora, né? Tem gente que lembra lá atrás, que eu nem estava aqui ainda, então tá tudo certo, né? Mas isso são âncoras. Quando você sente o cheiro de um perfume e você lembra de alguém, já aconteceu isso com vocês? É uma âncora que está sendo disparada. Quando você vai num restaurante e que você sente aquele cheiro de comida e que você teve um momento gostoso ali, é uma âncora. Quando você entra naquela loja de roupa, de cama, sabe? E sente aquele cheirinho de bambu que dá vontade de comprar tudo da loja, é uma âncora. Tudo bem? Entenderam o que é âncora? Âncoras são todas as memórias que a gente tem desde quando a gente era feto na barriga da nossa mãe. Então, já aconteceu casos de eu atender, porque eu atendo consultório, né? Então, já aconteceu casos que a moça odiava conflito. Ela não se colocava porque ela odiava conflito. E daí a gente foi buscando, e ela entendeu que quando ela estava grávida, quando a mãe dela estava grávida, os pais brigavam muito. Então ela já nasceu, e depois, lógico, na primeira infância dela isso também continuou. Ela já nasceu num ambiente de conflito. Será que ela vai gostar? Claro que não. Âncoras. Mas ela é aquela bebê? Não mais, ela já é uma adulta, então dá pra gente ressignificar isso. Entenderam como funciona a PNL, gente, até aqui? Agora, olha que interessante. Se eu estou calibrando a pessoa e eu estou falando de um assunto e, de repente, ela muda a cara dela, você concorda que disparou alguma âncora e ela não sabe? Mas você que está calibrando, você que está olhando, você que está atento àquela pessoa, você consegue entender que alguma coisa aconteceu? Tudo bem? Conseguiram fazer o vínculo? Eu estou falando de forma assertiva para vocês entenderem? Agora eu vou apresentar para vocês uma coisinha que eu amo. Chama momento de excelência. Então, o que é um momento de excelência?
É quando a gente busca um momento em que na nossa vida nós fomos sensacionais. Sabe aquele momento que você achou que não ia dar certo, que você estava inseguro, mas você foi lá e executou o que você tinha que executar e você saiu super, super feliz? Você consegue lembrar de um momento assim? Só que olha só que interessante que nós vamos fazer, ó. Eu vou convidar vocês a largarem tudo que vocês estão na mão aí. Vou pôr uma música aqui, ó, bem bonita. Estão ouvindo a música? Tá bem baixa, né? Beleza. Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, quem se sentir à vontade, tá bom? Fecha os olhos, enche o pulmão de ar e solta pela boca. Mais uma vez. E solta pela boca. E agora eu convido vocês a ir em busca de um momento no seu passado que você foi excelente. Um momento em que você conseguiu ter o seu momento de glória, que você achou que você não fosse conseguir, mas que você foi lá e fez. Um momento seu de excelência. Um momento em que você conseguiu executar tudo que você se preparou. O momento mais intenso e mais feliz da sua vida. O momento que você estava em excelência. O momento que você estava arrepiado, que você sentia a energia do ambiente. Que somente você era responsável por aquilo. Convido você a buscar esse momento. E a viver esse momento. E agora convido você a fazer um movimento com a sua mão. Um movimento bem singelo com as mãos. E vivendo cada vez mais esse momento intenso. Aumenta o som desse momento que você foi excelente. O momento em que você conseguiu fazer aquilo. Vai colocando cor. Vai colocando luz. Isso, e vai vivendo. E perceba como você tem muitos momentos de excelência na sua vida. Você só precisa se permitir lembrar. Isso. Vai voltando. Devagarzinho vai abrindo seus olhos. Vai respirando. Tudo bem, gente? Tem gente que eu não estou enxergando, então vocês me desculpem, porque se vocês quiserem abrir a câmera para mim, eu vou ficar bem feliz. Quem conseguiu, agora faz um movimento com a mão que fez quando vocês fizeram aquele momento. Qual é a primeira memória que vem na cabeça? É aquele momento, certo? Que vocês viveram? Não é isso que vem primeiro na cabeça? Beleza. Tudo Bea? bem, gente? Quem quer falar? Eu, Thaís? Pode falar, Thaís. Não, só na questão que você falou de sentir até o arrepio, a música, até o batimento cardíaco altera, né? Uhum. Tudo altera. Porque Sim, normalmente sim. os nossos momentos de excelência, normalmente, nós estamos suando, normalmente, nós estamos tremendo, nós estamos com a nossa frequência cardíaca lá em cima, lá no teto, né? Então, Sim. isso também muda também. Por quê? Lembra, é pressuposto da PNL, corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam, tá bom? Uhum. E daí aqui, a gente consegue entender que isso é uma âncora de excelência. Isso é uma âncora positiva que eu tenho na minha vida. O que significa isso? Em todos os momentos que eu for enfrentar algo e eu tiver um medo, agora vocês podem fazer uma âncora de excelência para vocês. E é assim, gente, se vocês fizerem isso antes de dormir, essa memória vai voltar, tá? Quem não conseguiu... Tá, você conseguiu ou não conseguiu? Não, né? Eu calibro bem. Ó, eu sou veiaca em calibragem. Então, eu vou falar uma coisa. Existem perfis que nós vamos falar na segunda aula que normalmente não conseguem, tá? Por qual motivo? Tem um monte de bloqueiozinho que precisa desbloquear. Como a gente vai desbloquear isso?
Isso serve como tarefa para vocês, tá bom? Quando vocês forem dormir, vocês deixam um tempinho antes para respirar e para se permitir buscar o momento de excelência que você teve. Porque eu tenho absoluta certeza que você tem um momento de excelência na sua vida. Só que talvez vocês que não conseguiram, tenham tido tantos momentos não tão legais, estão vivendo por um momento não tão legal que a nossa mente não permite que a gente encontre eles. Tá bom? Mas no decorrer do BIM, se precisar de qualquer dúvida, me chama no privado que eu ajudo. Certo, gente? Vamos continuar, então? O pessoal do Instagram tá bombando lá, tá tão legal. Nós estamos fazendo a aula 1 do método BIM, gente. Então, vamos lá. Agora nós vamos aprender filtro. Olha, quantos tipos de filtro nós temos? O que são filtros? Filtros são palavras. Filtros é tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente percebe, tudo aquilo que a gente sente, vê, ouve e que a gente também fala, tá bom? Isso são filtros. Filtros fazem com que a gente tenha crenças, e nós vamos falar isso na segunda aula. Na segunda aula a gente vai falar de análise de comportamento, então a gente vai começar a fazer o vínculo de tudo isso, tá bom? Então, como que a gente percebe filtros? Olha só, a gente tem o mundo, e daí o mundo tem os nossos sentidos, né? A nossa comunicação, o nosso tato, o nosso olfato, a nossa visão, a nossa sinestesia, tudo isso gera um filtro para mim. E esse filtro, ele pode ser bom ou não tão bom para a nossa vida. Lembra que eu comecei falando do jardim e do jardineiro? Então, os filtros nessa metáfora que eu estou contando são as sementes. São as sementes que a gente vai ganhando todos os dias com tudo aquilo que a gente ouve, que a gente sente, que a gente fala, que a gente escreve, que a gente comunica e que a gente vai plantando. Opa, então agora eu tenho que começar a perceber. Será que essa semente eu quero ou não quero plantar na minha vida? Eu quero ou não quero plantar no meu jardim? Será que eu quero ou não quero esse filtro? E é muito interessante porque quando a gente fala de criança, a criança, normalmente, o pai fala assim, a mãe fala assim, cuidado, você vai cair. Plau, cai. Não é assim? Funciona? Meu, ela nem sabe o que é cair. Ela nem sabe o perigo que ela está correndo. Mas você vai lá e fala, cuidado, vai cair. Bum, cai. É mais fácil falar, viu, vem para cá, que aqui é mais seguro, você fica melhor aqui. Né? E a gente está instalando o filtro o tempo todo. Existem pessoas que têm filtros de incapacidade, que acreditam que nunca vão conseguir fazer nada. E esse filtro foi instalado lá na época de escola, de primário, onde a professora falou, você não consegue, você tirou 2 de novo, você não presta atenção, você fica andando pela sala, você não consegue se concentrar, você é disléxico, você tem TDAH, você tem isso, você tem aquilo, blá, 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 blá. Filtro. Né? E hoje nós estamos passando por isso cada vez mais. Hoje, todas as crianças que não conseguem ficar sentadas na cadeira têm TDAH e são hiperativos. Porque é mais fácil a gente diagnosticar assim do que a gente, às vezes, analisar e entender que aquela criança tem um nível intelectual um pouco maior, que ela está conversando mais porque ela já aprendeu e ela é mais rápida, então é legal passar ela para frente. Vocês entendem? Ou às vezes essa criança está querendo chamar atenção porque não tem atenção da família, e uma forma que ela chama a atenção da família é dando problema na escola, porque daí os pais são obrigados a irem na escola. Olha que interessante. Isso são filtros. Tudo bem? Faz sentido? Então a gente tem filtro. Uma vez eu atendi um cara que ele punha o pé no chão e ele ficava gripado. 35 anos ele tinha. Aí a gente foi identificar nas nossas sessões que a avó dele falou para ele que se ele colocasse o pé no chão, ele iria ficar gripado. Mas ele tinha 5 anos de idade. Imagina nesse corona, ele ia estar lascado, né? Já ia estar doido da vida. E daí a gente conseguiu ressignificar isso e agora ele pode pôr o pé no chão normal, que agora ele não fica mais gripado. Então, às vezes, muitas coisas que a gente faz hoje foi um filtro que alguém instalou na gente. Tudo bem? Faz sentido? Tá fazendo sentido, gente? Dúvidas com filtros? Vamos contar um pouquinho mais de exemplo de filtro e agora nós vamos colocar junto com calibragem, né? Às vezes nós estamos conversando com alguém e essa pessoa está sofrendo por um momento de separação.
Então, ela já tá triste, ela já tá chateada. E daí a pessoa que tá ouvindo ela é aquela pessoa, aquela grande amiga que fica dando bituca na vida, sabe? Aquela amiga que se alguma coisa der errado, a culpa vai ser dela, porque ela falou pra eu fazer isso. Então, a culpa é dela. Todo mundo tem uma amiga assim, né? Que fica dando bituca na vida. E daí, essa amiga, ela não conhece nada de PNL, ela não conhece nada do método BIM, nunca foi para o desenvolvimento pessoal. E ela fala para essa pessoa que está se separando: amiga, fica tranquila, porque homem é tudo igual. Olha o filtro que está instalando. Você acha mesmo que essa amiga vai conseguir ter um relacionamento saudável depois? Ela vai ficar com essa frase na cabeça dela eternamente, porque ela já está sensível, porque ela já não teve um relacionamento legal. Então, homem é tudo igual? Não é. Isso é um filtro que está generalizando. E os nossos filtros, eles podem generalizar, eles podem distorcer informação. Então, é aquela coisa, telefone sem fio. E ele pode excluir informação. Então, telefone sem fio acontece isso. Acontece esses três. Típico exemplo de filtro mal instalado. A pessoa que ouve a primeira vez, isso já passa informação na cabeça dela e ela já muda a comunicação. Não é assim que funciona o telefone sem fio? E hoje nós estamos vivendo num telefone sem fio, gente. A internet é um telefone sem fio. Então as pessoas excluem informação, as pessoas distorcem informação, as pessoas omitem informação e as pessoas generalizam informação. Filtro. Porque para ela falar com você, essa comunicação passa pelo filtro dela. E será que o filtro que ela tem é o filtro que você realmente está precisando? É o filtro que realmente vai fazer diferença na sua vida? Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. Fez sentido sobre os filtros? Né? Eu gosto de falar muito sobre isso, porque quando a gente tem os nossos filtros, automaticamente a gente cocria aquilo que a gente está pensando, a gente cocria aquilo que a gente está percebendo, ouvindo ou se comunicando. E aí que a gente precisa tomar cuidado, porque tudo que a gente cocria tem uma grande capacidade de acontecer. Tudo bem? Dúvidas em filtros? Então, olha que interessante. Se eu tenho uma calibragem legal, se eu consigo enxergar e ouvir o que a pessoa está falando e realmente me colocar no lugar dela e realmente criar um rapport legal e realmente entender o outro, eu vou conseguir colocar filtros assertivos para que essa pessoa possa melhorar. Tudo bem? E a Bea Bragion adverte: usem essas ferramentas para o bem. Existem muitas pessoas que utilizam essas ferramentas para manipular as pessoas. Tá bom? Então, quando a gente entende essas ferramentas, a gente já começa a perceber se aquela pessoa realmente está sendo transparente, congruente, ou ela só está manipulando. Tudo bem? Faz sentido? E agora você começa a lembrar. Quantas pessoas que já tentou manipular você e agora com essa ferramenta você consegue perceber isso? Não se culpe. Já aconteceu. Você fez o melhor que você podia fazer naquele momento. E tá tudo bem. Agora vamos daqui para frente. Quer falar, Tati, alguma coisa? Não? A Tati com certeza tem um perfil que não gosta de se expor. Eu estou expondo ela o tempo todo. Desculpa, Tati, eu não vou falar mais. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar na ressignificação. O que é ressignificação? Ressignificação é o poder mais importante que o ser humano tem. É a gente ressignificar, é trocar o significado, é colocar outro significado numa coisa que aconteceu. E eu costumo dizer que é uma das maiores virtudes que o ser humano tem desde que ele saiba. E olha que interessante, agora a gente acabou as ferramentas da PNL e eu tenho absoluta certeza que você já fez tudo isso que eu falei. Você já calibrou, você já colocou filtro, você já fez rapport, você já entendeu as suas memórias e você já ressignificou. Só que a diferença é que você não dava nome para elas, ou seja, você fazia isso inconsciente. Agora a gente trouxe esses comportamentos para o seu jardineiro. Agora você vai ter controle disso que você vai fazer. Tudo bem?
E tá tudo bem. A gente tem que dar nome para o que a gente faz, para que a gente consiga treinar e para que a gente fique cada vez melhor nisso. Beleza? Então, ressignificar é uma das maiores virtudes. Lembra daquela minha amiga que se separou? E que a outra amiga falou assim: ah, mas homem é tudo igual? Eu vou ressignificar ela, sabe como? Não, fica tranquila, Aline, fica tranquila. Ó, homem pode ser tudo igual mesmo, porque todo mundo tem o mesmo formato, tem barba, tem nariz, tem olho, tem orelha, tem um membro diferente do nosso, eles são iguais por fora, mas por dentro os valores são diferentes. Porque cada homem teve um modelo de mundo. Então você precisa entender qual é o modelo de mundo e qual é o homem que realmente faz sentido para você ter do seu lado. Qual é o homem que realmente vai casar com os valores que você tem. Porque normalmente relacionamento termina porque os valores não se encaixam. Consegui ressignificar a minha amiga para ela poder casar com outro homem e ter um relacionamento legal? Acho que eu consegui, né? Então, ressignificar é mudar o contexto. Ressignificar é você se colocar na empatia, fazer um rapport com a pessoa e entender exatamente aquilo que ela está buscando. Tudo bem? Isso é ressignificar. E ressignificar é aquela coisa, né? É eu olhar para o espelho e falar, pô, eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer. Porque tem muita gente que fala assim, ai, Bea, sabe? Eu não termino nada do que eu começo, sou extremamente desorganizada, não tenho foco, as coisas não dão resultado na minha vida. Opa! Ó quanto filtro tem instalado aí, ó quanta crença já tem instalada aí. Vocês acham que eu vou ficar quebrando crença por crença? Não! Vou ensinar vocês a colocar critério. Critérios são aceleradores de resultado e eles fazem a gente fugir das nossas crenças. Mas para isso a gente precisa entender quais são os filtros que não, quais são as âncoras, que filtro gera âncora que gera crença, tudo bem? E daí na segunda aula vocês vão ver como que casa essas engrenagens. Então, é a gente conseguir entender e ressignificar as nossas âncoras. E daí entra o que ele perguntou. Eu consigo transformar essas âncoras negativas em positivas? A partir de agora, sim. Por quê? Você já entendeu que as pessoas fazem o melhor que elas podem fazer naquele momento. Tudo bem? Toda ação tem um comportamento positivo. Se eu entendo isso e eu realmente aceito isso, tudo aquilo que eu já vivi na minha vida que não foi tão legal, eu começo a aceitar que as pessoas fizeram o melhor que elas podiam fazer e eu também fiz o melhor. E se eu entendo isso e eu realmente aceito, eu me perdoo. E eu perdoo as pessoas. E se eu perdoo, eu paro de lembrar. Eu paro de me julgar, eu paro de criar sentimentos negativos em cima daquela situação. E se isso acontece, eu ressignifiquei. Eu estou olhando para aquilo e eu estou aprendendo. O que eu aprendi com essas situações? Aquela situação foi tão chata, aquela separação da minha amiga foi tão chata, tá? Mas o que você aprendeu? Aí eu aprendi que eu vou casar com o próximo homem que eu casar tem que ter o mesmo valor que o meu. Eu aprendi que a gente só conhece as pessoas quando a gente convive com elas. Opa, legal, sensacional, ressignificou. Então a gente ressignifica a partir do momento que a gente aprende. Tudo bem, gente? Tudo bem? Filtro de percepção. Não entendi, Maica. Não entendi o que você me falou, o que você quer dizer com filtro de percepção. Você quer me falar? Ela vai escrever. Isso é calibragem, né? Você olhar, ver que a pessoa não quer abrir o microfone e ela vai escrever. Ah, você está vendo na internet. Explica melhor. Ó, vamos lá. Cuidado. Peraí, abri. Me explica. Abri. Então, na verdade, o que você vai falando aí, eu vou pesquisando aqui para eu ir lendo também e linkando uma coisa com a outra, entendeu? Então, o que eu vi aqui é os filtros de percepção do PNL, né? Que você está falando sobre como fala, as ferramentas, né? Que são as ferramentas. Daí eu estava vendo aqui que os filtros, né? Tem omissão, generalização, distorção, que é tudo isso que você estava falando, né? Então, era só para complementar se era isso mesmo. São filtros de percepção, na verdade. É isso? Pode ser. É que assim, cada um vai falar de um jeito. E a percepção é você conseguir ouvir o outro. Então, você precisa entender
que os filtros, eles vêm através da sua percepção auditiva, através da sua percepção visual, através da sua percepção cognitiva, através da sua percepção tátil, sinestésica, tudo bem? É isso aí. Fechou. Certo. Olha, a gente tem um perfil informação 20 aqui no nosso grupo. Vamos lá. Então, o que é ressignificar, gente? Ressignificar é aceitar, perdoar, mas para isso precisa querer. Tudo bem? Ressignificar é aceitar, perdoar, mas para isso tem que querer. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por mais que você tenha as ferramentas, por mais que você estude desenvolvimento pessoal, se você não se permitir, se você realmente não quiser ressignificar algo na sua vida, você vai sempre pegar o retorno do desenvolvimento que eu chamo e vai viver aquilo de novo. E quer ver? Eu vou dar exemplo. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem as mesmas coisas na vida sempre? Seja em relacionamento, seja em trabalho, seja por abuso, né, de vários sentidos. Quantas pessoas você conhece? Às vezes a gente mesmo. Eu mesma. Eu vivia num ciclo até essa pandemia de que tudo que eu fazia, as pessoas abusavam de mim no sentido de querer tudo meu e nunca tinha um retorno. Quando eu entendi esse ciclo, eu falei, não, eu vou ressignificar isso. A partir de agora, eu criei critério para isso, regra de comportamento. Então, para eu ajudar você, você me ajuda também. Entenderam? E daí, quando a gente tem consciência disso, a gente tem duas opções. Ou a gente faz o que a gente vinha fazendo, ou a gente muda os nossos comportamentos, a gente adequa para que a gente pare de sofrer. Ressignificar é aceitar. Aceitar, perdoar, é querer. Para isso, você precisa querer. Eu ressignifiquei isso. Então, coloquei na minha vida um critério de transparência e congruência comigo. Gente, eu ajudo todo mundo, desde que essa pessoa queira ajuda e desde que essa pessoa também me ajude. Porque tudo que vai ajudando, tá? Tô falando de ajuda, não estou falando de fazer o bem. Vamos deixar claro isso. Ajuda é um verbo. Verbo via de mão dupla. Eu ajudo a Maica e ela me ajuda. Eu ajudo a Rose e ela me ajuda. Agora, se eu quiser fazer o bem, aí eu faço bem sem querer nada em troca. Vocês conseguiram entender a diferença de um e outro? Fazer o bem, a gente até brinca, é sem olhar a quem e sem querer nada em troca. Você vai fazer aquilo porque seu coração está mandando você fazer. Agora, quando a gente fala em ajudar, a gente precisa que a outra pessoa queira ajuda, porque senão você só está gastando seu tempo. Porque se a pessoa não quiser ressignificar, porque presta atenção nisso, olha que interessante. Quando você ajuda alguém, você normalmente está ressignificando essa pessoa. Fez sentido? Por que você vai ajudar alguém se está tudo bem? Se não precisa mudar o sentido de alguma coisa? Não faz sentido. Você vai ajudar porque você precisa melhorar alguma coisa. Você vai ajudar porque você precisa mudar e ressignificar alguma coisa. Porque talvez você precisa colocar um filtro legal, porque você precisa ouvir. E quando você está ouvindo, você já está ajudando ela a se ressignificar. Porque quando ela está falando, ela está se ouvindo. Tudo bem? Então, na nossa vida, a gente consegue entender aquilo que faz ou não faz sentido pra gente. E, Maica, eu vou falar uma coisa para você. A gente tem muita informação, muita. A gente tem toda a informação que a gente quiser. E é por esse motivo que tem os critérios. E daí nós vamos entender na segunda aula os critérios. Porque, assim, você precisa nomear e dar nome para aquilo que faz sentido para você, tá? As parcerias de mão única normalmente não funcionam. Porque é só um ganha. E uma hora ou outra, a outra pessoa vai cair por terra. Então, é assim, o que faz sentido? O que é uma parceria para mim? O que eu nomeio com isso? É eu me sentir seguro o suficiente para eu entender aquilo que faz sentido na minha vida, eu criar critério para aquela palavra e eu ser transparente com o outro. Normalmente, parcerias duradouras é onde tem ganha, ganha, ganha. Onde tem 3G. Se não tiver 3G, não funciona. E normalmente, quando o celular tem 2G, ele já não funciona, né? Então, já grava isso. 3G. Ganha, ganha, ganha. Tudo bem? Então, a gente precisa entender assim, toma cuidado, tá? Toma cuidado de pesquisar tudo,
porque às vezes vai acabar confundindo um pouco. É importante pesquisar, mas pode confiar. Eu sei que você faz isso para complemento, eu entendo, tudo, tranquilo. Mas cuidado, porque às vezes você vai pesquisando um monte de... A hora que a gente entrar no modelo de monitor, você vai ficar doido. Porque o que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo que eu já sei e dei nomes diferentes. Entendeu? Então, cuidado. Parceria depende. Para mim é o 3G, para você pode ser mão única, para a Rose pode ser duas. Então, lembra que cada um faz o melhor que pode naquele momento? Lembram disso? Então, se aquela pessoa acha que é isso, sensacional. Mas para mim faz sentido? Não. Então, eu vou me posicionar e vou ser merecedora do meu posicionamento, porque eu sou uma pessoa merecedora, porque eu sou capaz, porque eu sou segura, e eu vou falar, olha, desse jeito a parceria não me agrada, porque eu prefiro a parceria 3G, ganha, ganha, ganha. E tá tudo bem. Só dando exemplo do que você colocou, tá bom? Fez sentido? Muito, né? E daí a gente tem, vamos dar mais exemplo, né, gente? Tudo bem na ressignificação aqui? Vocês perceberam agora com a Maica? O que eu fiz? Ó, coloquei filtro, ressignifiquei, calibrei. Tudo bem? Eu uso isso o tempo todo. E a partir de agora, a sua mente vai ficar atenta a isso, né? Então, assim, ó, eu trabalho com a Mi. Então, a Mi, ela é a recepção de onde eu trabalho. Ela é bombardeada de filtro o tempo todo. Se ela não tiver consciência disso, ela vai ficar louca daqui uns dias. Olha o filtro. Já ficou, né? Eu tô dando exemplo que é assim que a gente fala, né? A gente fala isso. Vai ficar doida se você não barrar um pouco, se você não se colocar, se você não se posicionar. A vida é assim. A gente precisa se posicionar. Mas, opa, olha que interessante. Não tô falando mais da minha agora. Mas olha que interessante. Se eu não me posiciono no externo, é porque normalmente eu não me posiciono no interno. É porque normalmente eu não tenho tempo para mim. É porque as outras pessoas sempre são mais importantes. É porque isso, é porque aquilo. Sempre vai ter um porquê, mas nunca você. Tudo bem, gente? Dúvidas até aqui? Se quiser pôr no chat, eu tô vendo, tá bom? Dúvidas até aqui? Hoje tá bom, minha garganta tá quase fechando. Espero que não seja Covid. Tudo bem aqui? Dúvidas? Então, nós falamos. Vamos voltar lá, porque agora eu vou dar um monte de exemplo para vocês. Nós falamos de calibragem, e daí, se você quiser estudar, assista ao Light to Me. Light to Me é um seriado sensacional de calibragem. Você vai aprender a calibrar, principalmente rosto. Porque olha só, se eu fizer uma cara assim, o que eu tô? Brava, né? Se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim, a gente não consegue ver o outro pelo rosto? Só que a correria do dia a dia é tanta que a gente nem percebe isso. E daí é muito legal, gente, porque os nossos olhos são espelhos da alma. Esse livro é sensacional. Os nossos olhos são espelhos da alma. O que eu quero dizer com isso? Parece clichê, mas é real. O nosso olho, a gente tem uma coisa que chama MCRI, Movimento Corporal Representativo Interno, e as micros vêm dos olhos. E pelo olho a gente consegue saber se uma pessoa está falando a verdade ou se está mentindo. Ou, na melhor frase, criando. Eu gosto de usar o criar, porque ninguém mente, cria. E daí acredita na criação e daí isso se torna uma zona, né? Uma loucura. Então, pelo olhar, a gente consegue entender. Pelo corpo da pessoa, a gente consegue entender se ela está sendo transparente ou não está sendo transparente. Quando eu falo com vocês, eu estou mostrando que eu tenho total consciência e total entendimento do que eu estou falando, segurança, ou eu estou mostrando insegurança? Estou mostrando segurança. E quando eu mostro segurança e o meu time de voz está alinhado com isso, e realmente eu estou sendo transparente que eu estou trazendo para vocês, eu estou trazendo ferramentas que eu uso desde 2014. Então, eu estou falando para vocês uma coisa que não foi só teórico, é uma coisa prática. Porque o método BIM, ele nasceu porque eu entrei em síndrome de pânico em 2014, porque eu não conseguia atender só coaching.
Só a ferramenta do coaching, como eu aprendi nas escolas, não funcionava para mim. E daí vocês vão entender, quando eu falar de coaching, vocês vão entender. E é por isso que o coaching hoje é tão banalizado. Tem gente que não pode nem ouvir falar em coaching. Porque tem coach de tudo, né? Tem coach de trazer seu amor de volta em 10 dias, tem coach de fazer seu olho mudar de cor, tem coach de tudo. Mas, na verdade, coach é treinador. Então, você pode ser treinador de qualquer coisa. Eu me denomino como especialista em desenvolvimento humano. Estou mais me denominando mãe da Andressa agora, porque daí já copila tudo, né? Então, é isso, entendeu? É o nome que você dá, porque as percepções que as pessoas têm de coaching, eu vou ter que ressignificar tanto, que eu vou perder tanta energia que não vai fazer sentido. E daí eu crio um critério novo, olha que interessante, ressignifico isso dentro de mim e crio um outro nome. Que daí as pessoas não sabem e vão querer saber. Base integral necessária. Programação neurolinguística na área de comportamento, coaching e percepção. Tudo bem? Se eu não falasse para vocês disso, se eu não fosse tão transparente, falasse, gente, nós estamos aprendendo a base da PNL, talvez você nem soubesse. Mas é que isso é meu, é transparência minha e eu gosto de mostrar o que eu estou ensinando. Tá? Um arquétipo meu é da verdade, eu gosto disso. Quem gosta de física quântica aí já vai conseguir entender. Então, esse arquétipo meu é da verdade, eu gosto de ser transparente, eu sou assim, tá bom? Então, a gente acabou de finalizar a parte da primeira âncora, da primeira engrenagem, que é a programação neurolinguística, tá? Então, o que a gente precisa entender agora? Bom, agora que eu já sei calibrar, já sei pôr filtro, já sei fazer rapport, já sei que eu preciso entender as minhas âncoras e já sei ressignificar, como que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Então, vamos dar exemplo? Hoje eu atendi uma cliente que ela veio com milhões de problemas para mim. Atendi ela hoje de manhã. Veio com uma cacetada de problemas para mim. E ela falou, e eu fui anotando tudo, porque eu gosto de anotar tudo. Ó. Aí eu só fiz uma pergunta para ela. Como você resolveria esse problema se o gênio aparecesse na sua frente? Isso não é ressignificar? Mas eu não preciso falar para ela, olha, eu vou te ressignificar agora. Não preciso. Aí ela falou, e ela falou, nossa, dá para eu fazer isso. Opa, um filtro. Entenderam, gente? Então, vamos supor, querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Eu consigo utilizar as ferramentas para vocês entenderem? Ou vocês querem que eu vá contando, dando exemplo aqui? Meu, tá tudo bem também. Vou dar outro exemplo. Hoje, antes de começar a aula, eu falei para Eli, cuidado, porque vão existir pessoas que nem vão tentar entrar na aula pelo caminho que eu dei, e aí você vai ficar doida para tentar mandar para a pessoa entrar. Então, toma cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa ela não quer ler e seguir o passo a passo, ela quer tudo mastigado na mão, porque é mais fácil, não é? A gente sempre vai para o caminho mais fácil. Nosso cérebro não gosta de gastar energia. Daí ele disse, a carapuça serviu. Aí eu falei, mas Eli, você é uma pessoa focada em informação. Você só pergunta quando falta alguma informação. E a informação tá bem mastigadinha lá. Então tá tudo bem. Ela falou, é verdade. Ressignifiquei, entenderam? A gente usa a ressignificação o tempo todo. Hoje eu comecei a fazer atividade física. E daí teve uma pessoa que me mandou assim, nossa, Bea, mas só 2 vezes por semana, 12 minutos? E eu mandei para essa pessoa, nossa, quantas vezes você está fazendo por semana? Porque, olha só, é uma semente que eu não quero. E essa pessoa respondeu, nenhuma. Eu falei, então por que você não começa comigo em 2? Porque você só vai falar do outro aquilo que nasce dentro de você. Você só vai ter um olhar para aquilo que o outro está fazendo se você quer fazer, mas você não tem coragem de assumir que você quer fazer. Senão você não vai falar, você não vai gastar energia. Tudo bem? É assim que funciona a vida, gente. Tudo que você fala do outro, tudo que você tem medo que o outro fale de você, é porque sem você perceber você está fazendo isso. Então vamos começar a entender as nossas âncoras. Tudo bem? Vamos começar a olhar para dentro. Como que está esse rapport com você mesma? Será que você está acreditando em você? E uma das maiores dificuldades que eu encontro no ser humano é a crença de merecimento.
Parece que eu não sou merecedora do que está acontecendo na minha vida, parece que eu não estou pronta para o que está acontecendo, parece que tudo que acontece na minha vida é ruim. Não é. Você está com essa mente negativa porque você já está num ciclo vicioso disso. Mas se você começar a olhar que tudo acontece como tem que acontecer, que para você obter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, talvez a sua vida modifique. E só vai depender de você. Teve uma pessoa hoje que me chamou, que eu fiz uma live de manhã, aí ela me chamou e falou assim, como você vai... Ó, eu abri a vaga do BIM para ela fazer, né? Falou que estava desempregado, eu super entendo. Eu falei, ó, vou abrir a vaga para você fazer de novo, e daí você faz, e aí a gente vai conversando. Aí essa pessoa me falou assim, mas Bea, como você vai me ajudar? Opa, eu já estou ajudando. Eu já reabri o curso para fazer a inscrição, eu já estarei aqui. Aí eu mandei a resposta. Eu falei, eu vou te ajudar se você quiser ajuda. E você está nessa situação porque você está se colocando de vítima. Enquanto você ficar assim, você não vai ter resultado. O que aconteceu? Saiu do meu Instagram. Tá tudo bem. Eu falei uma coisa que doeu e é real, gente. Quando a gente fica nesse ciclo vicioso, a gente precisa que alguém fale pra gente. E se for eu que vai fazer diferença na vida dessa pessoa depois daqui a um tempo, tá sensacional. Quantas vezes as pessoas já pararam de me seguir e já voltaram? Porque daí ressignificou aquilo, resolveu o que tinha que resolver e daí conseguiu voltar com feedbacks sensacionais. Mas isso depende só de nós. Tudo bem? Depende de você querer. Então, a base integral necessária, fez sentido o nome? Fez sentido a PNL dentro da base integral necessária? E a gente tem base integral necessária para se conhecer. A gente tem base integral necessária para sermos pais. A gente tem base integral necessária para sermos líderes. A gente tem base integral necessária para tudo. Se eu ficar listando aqui, eu dou milhões de cursos. Ensinando a mesma coisa, falando de outro jeito. Mas eu sou transparente e vou dar o método BIM assim sempre, tá bom? Então, é assim, gente, é assim que funciona. Então, eu quero entender de vocês agora o que você aprendeu hoje e o principal. Prestem atenção nesse critério. Nós estamos em 26 pessoas agora aqui. Quem quiser falar vai ter 1 minuto para falar o que aprendeu. E se fugir do assunto, do que aprendeu no curso, então aprendeu o que foi importante, o que você aprendeu que ficou batendo na sua cabeça. Isso que aprendeu, tudo bem? Eu vou cortar. Fechado? Então, a gente já cria esse critério. Temos 1 minuto e tem que falar o que aprendeu. Porque, normalmente, a pessoa começa a falar e começa a contar da vida. E não é esse o objetivo agora. O objetivo agora é falar o que aprendeu. Vocês terão oportunidades de contar a vida de vocês na próxima aula. Em análise de comportamento em minha história. Fiquem tranquilos. Fechado? E eu tô aqui para ouvir vocês e eu quero ouvir. Então, esse é o combinado. Isso é um critério. Regra de comportamento, acelerador de resultado. Fechou? Então, eu vou abrir isso para vocês agora, 1 minutinho. Nós temos 5 minutos, então 5 pessoas podem falar. Quem quer começar? O que aprendeu hoje e por que foi legal você estar aqui? Se não falar, eu escolho. Eu abro o microfone, eu tenho esse poder. Vai! Alguém fala comigo? Já comecei. Vamos lá. Vai, obrigada. Bom, achei interessante a questão do filtro, que é mais a questão das crenças, né? Que chamou muita atenção. E a crença do merecimento que você citou agora. É isso. Para não ser cortada. Sensacional, Mai. Peraí, Li, que a Josi levantou a mão aqui. Vai lá, Josi. Para mim também, o que eu aprendi hoje, que achei mais relevante, é essa questão... Põe só seu microfone mais perto aí. Fala um pouquinho mais alto. E agora? Eu tô te ouvindo. Tá. O que soou muito importante para mim, me fez identificar algumas coisas, é essa questão do filtro e das âncoras, que normalmente acaba resultando em vários bloqueios, né? Então, achei bem bacana para startar esse tipo de observação. Aí, sensacional. Eli, pode falar e depois é a Thaís. O que eu confirmei, assim, que
a PNL ou qualquer um dos cursos que a gente vai fazer, o mais importante é a fé na pessoa que está falando. Se eu estou aqui, é porque eu estou gostando do que você está falando e nesse exato momento eu não tenho que assim questionar o que eu já sabia ou o que eu vou saber. Eu tenho que me focar no que eu estou aprendendo agora e ressignificar o que eu estou aprendendo de você nesse exato momento. Sensacional. Obrigada, Eli. Pode falar, Thaís. Show! A primeira, assim, o que mais me prendeu aqui foi o rapport, né? Que você comentou, que eu acho que é algo que está faltando muito, eu acho, no mundo, que é uma coisa que eu estou buscando e talvez seja por isso que mais me chamou a atenção. Essa questão do ser empático. A empatia, hoje em dia, eu acho que peca um pouquinho. E aí, como você falou de uma maneira muito sutil e muito gostosa, eu acho que foi o que mais me tá gritando aqui na minha cabeça. Muito obrigada por isso. Obrigada pelo sutil e pelo gostoso, porque olha, são assuntos bem delicados mesmo, Amanda. Sim. Eu olhei para Mas você. parabéns. Obrigada. Mais alguém quer falar? Tem mais um. Tcharam, vou contar até 3. Posso falar? Pode. Desculpa não ter aberto o vídeo, mas estou aqui com a pequena, tá todo mundo de pijama e tá aquela bagunça. Tranquilo. Bia, eu adorei e assim, para mim o meu maior aprendizado de hoje, sem dúvida nenhuma, foi o momento de excelência. Rapport, eu acho que é fantástico, uso muito. Âncoras é um conteúdo muito legal para a gente trabalhar, principalmente a questão dos gatilhos mentais. Para mim, eu acho que isso faz muita diferença quando a gente está conversando com alguém e trocando, buscando um relacionamento sincero, no ganha. E para mim, sem dúvida nenhuma, hoje o que trouxe mais clareza em todos os conceitos que você trouxe da PNL também foi o ressignificar com aceitar, perdoar e querer. Eu acho que essa é uma lição que a gente tem que carregar assim com a gente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Amanda. Obrigada a você. Bom, gente, para a gente poder finalizar a nossa aula, que agora temos 5 minutinhos exatamente, esse BIM eu vou mudar uma coisa e eu vou acrescentar, na verdade. Eu fiz uma arte igual eu fiz a primeira, que tem algumas pessoas já concorrendo aí a uma sessão comigo, tá bom? Então, todo final de aula, eu vou mandar no grupo lá um postzinho para vocês colocarem nos stories, se vocês quiserem, porque daí também me ajuda a divulgar o meu trabalho, tá bom? Mas isso só se vocês quiserem. E daí vocês vão colocar em uma palavra o que foi a primeira aula de hoje. Eu arrumei ele para não ficar cortando lá, que eu vi que cortou, tá? Então, você vai colocar uma palavra e vai me marcar, @beabrajon_, porque daí eu consigo ver. E daí, no final do BIM, quem tiver as 3 postagens feitas, porque eu vou pondo tudo no destaque da turma 5. Quem tiver as 3, não vai ser sorteio. Todo mundo que tiver as 3 aulas feitas isso, vai ganhar uma sessão comigo individual, tá bom? Então, isso eu estou fazendo porque ajuda vocês e me ajuda porque eu preciso divulgar o meu trabalho, que o meu objetivo é levar esse método BIM para o maior número de pessoas possível. E sem a ajuda de vocês, isso é impossível, né? Então, se você quiser ir sozinho, você vai até certo ponto. Agora, se você quiser o impossível, você vai com grandes pessoas, porque daí a gente consegue chegar nos nossos objetivos, certo? Então... Posso falar? Pode. Primeiro eu quero agradecer e eu quero deixar aqui, ó, registrado o convite para você participar da nossa live, que eu acho interessantíssimo esse assunto para a gente abordar lá com a galera, tá? Vamos, com certeza. Só marcar o dia. Vamos lá. Obrigada, Maicon. Olha só, tarefas para vocês. Porque vocês acham que um curso não vai ter tarefas. Treinem calibragem assistindo Light to Me. Tá? Treinar o rapport. Então, rapport, o espelho, a respiração, o comportamento, estejam em sintonia com vocês. Se vocês perceberem que vocês não estão em sintonia com vocês, respirem, se permitam sentir o que vocês estão sentindo.
Percebam os filtros, comecem a ouvir atentamente, comecem a entender se você quer ou se você não quer pegar esse filtro para a sua vida. Comecem a entender se aquela pessoa que está falando, ela é tóxica ou ela não é tóxica. Porque muitas vezes a gente não precisa se relacionar com as pessoas, a gente precisa conviver com elas. Relacionar e conviver são pontos bem diferentes, tá bom? Então, muitas vezes a gente precisa conviver e não se relacionar. Perceba suas âncoras, escreva o que você percebeu. No decorrer dessa semana, você vai começar a ter vários insights do que vai acontecer com você. Anota, perceba a sua memória, perceba o que você está trazendo para você, tá bom? E daí agora vem o áudio, que você vai fazer no máximo 4 minutos, porque senão eu não consegui todo mundo. Você vai contar a sua história para mim. E daí você pode mandar no privado, à vontade. Se você mandar no grupo, você vai compartilhar a sua história com mais pessoas e essas pessoas podem ouvir atentamente a sua história. Se você não se sentir à vontade, mande o seu áudio para mim. Com esse áudio, eu vou conhecer mais sobre você e você vai conhecer mais sobre você. Porque a gente só conhece a gente quando a gente conta a história que a gente conta da nossa história. Então, você é a história que você conta da sua história. Então, quem é você? Conte para mim, tá bom? Aproveitem para treinar a escutativa, ouçam atentamente as pessoas, percebam, nossa, isso é um filtro, nossa, isso é uma crença. Vocês vão começar a perceber isso ouvindo atentamente, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu mando essa tela lá no grupo para vocês não se perderem, tá bom? Agora nós vamos tirar a nossa foto. Por qual motivo? Nós temos 25 pessoas aqui, eu acredito que a Eli sabe quem saiu, porque a gente tinha 28. Quem tiver aqui vai ganhar o link da aula de hoje para assistir de novo, se quiser. Só que vocês precisam vocês precisam ficar em sintonia e serem transparentes comigo, que vocês não vão disponibilizar isso para quem não estava aqui, porque isso é comprometimento, tá bom? Então, a gente teve, vamos pensar, 50% das pessoas que estão no grupo estão aqui. Os outros 50% vão entrar na segunda aula, beleza? Eu não vou tirar ninguém do grupo, eu vou deixar fluir, eu vou no fluxo e nós vamos ver o que o universo vai trazer aí. Fechou, gente? Adoro essa palavra, aprendi com a minha grande amiga Renatinha. Inclusive, ela tá aí. Vamos fazer, deixa eu ver se tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, todo mundo na foto. Quem quiser sair na foto, abra a sua câmera, que eu vou postar essa foto no nosso Insta e vai ficar lá. Olha, agora eu consigo ver as carinhas. Adoro esse momento que eu vejo as pessoas. Ai, eu me gabando aqui, ó. Adoro isso. Bom, vamos lá? Vou contar até 3. Quem abrir câmera, abriu. Quem não abrir, não abre mais, hein? Uou, todo mundo tá abrindo, olha que delícia. Vamos lá. Eli não vai sair na foto hoje, pelo jeito. Vamos lá. 1, 2, 3 e sorriso.